Fala aí amigos cajus, tudo bem com vocês? Mesmo com um calor infernal de 40 e poucos graus, eu estou aqui gravando o vídeo e eu não pude gravar ontem por esses mesmos motivos e por outros. Porém, lançou um novo episódio de Monarch Legacy of Monsters e como de costume eu venho aqui no canal para analisar, criticar e olhar um pouco com vocês. Dito isso pessoal, vamos então para a nossa crítica / análise de Monarch Legacy of Monsters, episódio número 6. Bom, o episódio então se inicia novamente no núcleo dos anos 50, que é algo que realmente me deixa com um sorriso no rosto, porque é a minha parte favorita da série, mais ou menos em 1955, onde está rolando o baile oficial para comemorar ali a possível derrota do Godzilla, o surgimento da Monarch e tudo mais. Li Shao está lá, com essa roupa aí de milico e tudo mais, todo felizão e tal. E também ali está a Keiko, e o Bill Randall não está ali porque, sei lá, eu chuto que ele não gosta de festinhas. Enfim, rola todo momento ali entre eles e tudo mais, e cara, eu acho muito foda realmente toda essa questão aí. Essa parte do episódio é muito interessante, né? Essa questão da Keiko ser uma japonesa e tá se aliando com os americanos, os olhares, as críticas, é tudo muito bem feito, tudo muito bem colocado. O cenário e tal, eles reproduzindo o cenário antigo é muito interessante também. Acho isso muito legal. Enquanto os dois estão numa espécie de lance ali, a Keiko começa a falar sobre crianças e tudo mais. E aí chega a melhor parte do episódio que o Shao falando assim: eu sei, a melhor coisa das crianças é fazê-las. Algo assim, se eu não me engano, mas cara, cara, é muito bom essa parte. Mas enfim, a festa meio que acaba acabando ali, porque eles são chamados pelo nosso querido Bill Randall, que começa então a detectar alguns sinais de radiação gama ali em algumas ilhas ao sul ali do Japão. Isso acaba quebrando o romance entre a Keiko e o Shao. E bom, a gente tem um avanço então para a história lá em 2015, onde a gente vê o Shao agora idoso sendo preso, sendo levado lá no Alasca e tudo mais, quando aquela agente misteriosa lá da Monarch, a Derval, chega lá, acaba acabando ali com os soldados e tenta libertar ali o Lee. Só que antes disso ela conta mais ou menos por que tá fazendo isso. Por que ela tá fazendo isso? Bom, porque ela quer impedir o que aconteceu com a irmã dela aconteça novamente. E aí ela faz a grande revelação que a irmã dela é a Sandra, a mulher do Walter White lá de Godzilla 2014. Muito interessante, pra quem não lembra, ela é a protagonista de uma das cenas mais tristes do filme, né, que ela morre e tudo mais, pra se sacrificar pra manter a porta fechada e tudo mais, lá quando o Muto Macho invade Rangira, né. Interessante, revelação sobre a personagem, os dois então se unindo, vão tentar impedir aí que aconteça, seja lá o que vai acontecer, talvez algum despertar em massa, ou sei lá, né? Aí eles não sabem, eles vão até o nosso querido grupo de 2015, os jovens garotos, para pedir ali a ajuda deles. Eles ficam meio receosos em aceitar, mas acabam indo juntos. Já que eles têm um mapa, eles sabem para onde o Hiroshi está indo e o Hiroshi sabe de alguma coisa, então todo mundo se une para ir para a África, mais ou menos no deserto do Saara, que é onde o Hiroshi está. Bom, enquanto nossos personagens estão aí avançando na história, a gente vê que a Monarch também está avançando nas suas investigações, com a vice-diretora Verdugo, sei lá. A vice-diretora da Monarch e o Tim vão até os destroços lá do escritório de São Francisco, onde o Hiroshi trabalhava e tudo mais, e lá eles começam a fazer as descobertas que os nossos protagonistas já tinham feito no último episódio, só que agora a Monarch faz graças ao Tim, que dá uma de Batman lá e investiga tudo, e ele percebe que os padrões da localização ali dos locais onde o Hiroshi estava estudando são locais onde os monstros atacam e tudo mais, né? Já que esses mesmos sinais de radiação gama foram vistos lá em São Francisco, lá no Havaí, né? E lá no Alasca, onde estava o Frostvark. E aparentemente os próximos pontos, se eu não me engano, é no sul da Ásia, uma área perto do Vietnã e na África, né? Lá no Saara, né? Então, com essas respostas, eles então decidem partir para a África, no caso, Saara. É interessante que nesse momento o Tim pergunta para a vice-diretora por que o Hiroshi foi demitido, expulso, exilado, tanto faz. Ela então diz que ele estava utilizando mal o financiamento do governo. Ele estava mexendo ali nos satélites que monitoravam radiação gama, geralmente radiação gama que vinha do espaço, né? Eles ficavam monitorando o cosmos e tudo mais, e ele apontou para a Terra, já que é aí que ele descobriu que existia pontos de radiação gama sendo emanados ali na Terra. Esses pontos provavelmente têm alguma coisa a ver com os Titãs, algo que a gente vai entender mais pra frente no episódio.
Voltando pro núcleo dos anos 50, enquanto o Shaw fica lá na base para conversar com os militares sobre o financiamento da operação e da organização, Keiko e Bill vão até o Japão para investigar lá aqueles picos de radiação. Legal a roupa do Bill, que me lembrou um pouco o que ele usa lá no Congresso da Caveira. Enfim, lá eles encontram esse cientista, o Dr. Suzuki, acho que é o nome desse japa. Enfim, esse japa aí tá construindo uma tecnologia, uma espécie de máquina que simula e emite radiação gama, a mesma radiação que é emitida pelos titãs e também a radiação que atrai eles. Ou seja, é basicamente uma maneira de atrair os monstros, né? Essa estrutura de forma circular aí é a máquina. Keiko e Bill, principalmente Bill, decidem utilizar essa máquina para atrair então o monstro que está rondando essas localidades aí no sul do Japão. E é muito da hora realmente assim essa ideia, né? É basicamente uma isca de titãs, né, que eles colocam ali num barquinho e ficam esperando então algum titã captar o sinal e se aproximar das redondezas. Bom, enquanto a Keiko e o Bill estão aí investigando essa parada, a gente vê que o Shaw tá lá discutindo com o general, já que ele quer estar perto da Keiko. Então, ao invés de participar daquela reunião super importante sobre o financiamento da Monarch e tudo mais, ele decide pedir permissão lá pro general dele para que ele abandone ali, tecnicamente ali é o posto de reunião e mais, né, administrativo, para voltar à ação e ir lá no Japão com a Keiko e o Bill. O general fica meio pistola porque vê que o Shaw trata isso de uma maneira estranha e tudo mais, ele devia ser mais profissional, não sei o que, mas deixa o Shaw ir mesmo assim, né? O Shaw então pega o seu Jeep e vai pro Japão. Bom, por que ele foi pro Japão atrás da Keiko? A resposta é bem simples, meu amigo. Isso é porque o nosso querido Lee Shaw é o famoso... Bom, o Bill fica extremamente feliz ao ver o Lee junto com o Dr. Suzuki, que, bom... enfim. Só que a gente sabe que a Keiko não ficou nada feliz com a situação, já que, porra, o cara literalmente abriu mão de uma reunião extremamente importante para todos eles ali, só pra ir atrás da Keiko, porque ele é um jovem, entendeu, gado, romântico, entendeu? Ele achou que esse gesto dele de abandonar seu trabalho e dar bola pra ela seria bonitinho, mas ela não encarou isso de tal forma. Acho interessante realmente o desenvolvimento do romance deles, algo que eu falava desde o início que ia acontecer, né? Rola até um clima e tudo mais, mas a Keiko meio que joga ele fora, meio que descarta ele, dizendo que realmente isso não ia funcionar por conta da Monarch e por conta de outros motivos, né, pessoal? Mas realmente, cara, eu gosto muito desse núcleo, eu acho que é um núcleo muito bem desenvolvido. Nesse episódio aqui a gente tem um bom desenvolvimento desses personagens, né? Bom, enquanto eles conversavam, a Keiko lembra que então o dispositivo estava na água, porém ele para de fazer barulho e meio que desaparece, tá ligado? Então ela se levanta e para de conversar com o ligado e aí eles começam então a observar ali o aparelho que tinha desaparecido. Desaparecido que nada, porque ele surge saltando da água em alta velocidade, indo na direção da pinha ali da Keiko e do Shaw, que salva ela no último segundo antes do aparelho esmagar eles ali. Pois é, o aparelho foi destruído e lançado para a superfície por uma criatura ninguém mais ninguém menos do que nosso querido Godzilla. Ele era um monstro misterioso que estava lá rondando as regiões da ilha do Japão e ele que foi atraído então pela máquina, né? Muito interessante. E é nesse momento então que Bill, Lee e Keiko descobrem que o monstro que eles tentaram matar lá com a bomba não morreu. E esse monstro é o Godzilla e obviamente o Godzilla não morreu. Legal que ele ainda tá com aquele visual, né, do Gary Gold, né, com as placas e tudo mais, né? Sim, o Godzilla obviamente não morreu nessa parte. Isso deixa o Lee meio surpreso e deixa a Keiko um pouco feliz e tal, pelo monstro que eles achavam tão fascinante não ter morrido assim por uma arma terrível assim nos Estados Unidos. Bom, enquanto isso no núcleo de 2015, Lee e os outros então vão para o Saara, pedem ajuda ali para um grupo de ex-soldados da Monarch. A gente vê que tem muita gente meio chateado como a Monarch tá, e eles vão até o topo do deserto e, pô, encontram Hiroshi, o pai dos nossos dois protagonistas. E, bom, o Hiroshi tá aí, o nosso querido amigo aí, né, sabe muito bem o que ele fez. O cara então tá ali com a caminhonete com um aparelho extremamente similar ao aparelho que vimos antes. E é na verdade uma recriação daquele emissor de radiação gama. O nosso querido Hiroshi tá recriando esse aparelho aí, né? Ele recriou no caso.
para utilizar aí para os mesmos propósitos, né? É interessante que no episódio passado, quando a Kate, o Kentaro e a Mei estavam lá no escritório dele em São Francisco, a gente tinha que na mesa dele uma foto daquele mesmo dispositivo, né? Então, provavelmente ele estudou os arquivos que provavelmente o Bill deixou, né? E ele estudou sobre essa máquina e recriou ela, talvez de uma maneira mais moderna e mais sofisticada, mas os seus propósitos são os mesmos, ele começa a emitir o sinal lá e tal. Bom, Kate e Kentaro obviamente ficam extremamente felizes de finalmente encontrar seu pai desaparecido, que não estava morto, não estava desaparecido, estava bem, na verdade até estava inventando moda com a máquina sofisticada. Até o Lee fica feliz e tudo mais, eles enxergam ele lá do topo da montanha lá de binóculos, porém percebem que na verdade ele não estava muito satisfeito de ver eles, na verdade estava mandando eles correr, né? E logo o Lee percebe que ia dar merda. Eles fogem, o chão começa a tremer, tudo começa a desabar, eles quase são esmagados pelo Jeep que estava levando eles, um dos carinhas que acompanhava eles foi morto com uma pedrada na pinha. E sim, quem tava se elevando ali era Godzilla. Então a gente tem aquela famosa cena do trailer, cena essa que é simplesmente incrível, né? Fantástico, assim, ver o Godzilla se desenterrando da areia e se elevando e tudo mais. E este é o visual que ele usa lá, né? Que ele aparece no Godzilla 2 Rei dos Monstros, né? As placas estão mais, digamos assim, maiores, estão mais dispensas e tudo mais. Cara, toda a construção dessa cena é fantástica. A direção é espetacularmente incrível. E sim, aparentemente isso aí, olha, talvez, né? Isso aí após ele ter, né, perdido as placas lá lutando com o Muto Prime, né? Essa também é uma cena que faz uma referência, de certa forma, a Mothra vs Godzilla, né? Nesse filme, a primeira aparição do Godzilla é ele se desenterrando, né, do chão ali, do solo, indo, né, enfrentar e comer o ovo da Mothra e tudo mais. É uma aparição bem aleatória do Godzilla assim, desenterrando da terra, tipo por quê, tá ligado? Tipo, não tem explicação, mas eles meio que fizeram uma homenagem a essa cena e, cara, ficou muito da hora, realmente, toda a direção foi muito foda. Ah, o Tim estava lá de helicóptero para investigar o que estava rolando lá, e ele acaba sendo acertado, né, o helicóptero acaba acertando suas hélices numa das espinhas dorsais do Godzilla, e, cara, realmente é uma cena, assim, fantástica. E um momento muito interessante também é que antes ali a Kate acaba dando de cara assim com o Godzilla e tipo muito próximo e o Godzilla fecha o olho nela e tal, então tipo é um momento até, digamos assim, emocionante, né, porque a Kate fica cara a cara com um monstro que é dono de seus pesadelos e também de seus traumas e tudo mais, um bicho que tá sempre presente aí na vida dela, né. Eu esperava um pouco mais de emoção assim, chocada e tal, né, sei lá, um pouco de raiva e tudo mais, mas enfim, isso eu sendo chato. Após isso o Godzilla se eleva e dá no pé, né, como ele sempre faz. Ele foi despertado, obviamente, pelo aparelho de Hiroshi, né, que se mandou também após o Godzilla ter se mandado, né. Então a Kate e os demais começam a questionar o que vão fazer agora e o nosso querido Lee diz que simplesmente vão seguir o Godzilla pra ver onde ele tá indo. E a Kate fala, cara, o que tu tá fazendo? Pra gente não vamos impedir o Godzilla dele, cara. Eu não quero impedir o Godzilla, eu quero ajudar ele. Porra, essa cena foi muito foda, tá ligado? Então o Lee realmente concorda com aquela visão do Serizawa, né, de que o Godzilla ele é uma força da natureza que tá ali pra proteger todo mundo. Eles obviamente não concordam com essa visão do Lee e vão embora sozinhos. E o Lee pega um mapa lá que mostra todas as localizações dos locais onde o Hiroshi estava ali pontuando, né, aqueles pontos de radiação gama, né. Então eles vão de atrás do Hiroshi e do Godzilla, enquanto o nosso trio parada dura aí fica vagando no deserto aí isolados. Porém, nesse momento, enquanto eles conversam, a Mei acaba então finalmente revelando que ela é uma baita de uma traíra. E sim, ela revela que antes ela tinha entregado eles pra Monarch, só que a Derval mudou de ideia e tudo mais e deixou eles ali na merda. Ela também diz que o nome dela nem é Mei, ela disse que ela se encrencou com algumas pessoas, deveu dinheiro e não sei o que. E sumiu, teve que se afastar da família, e agora tá ali, ela tem muito dinheiro e pode ajudar eles, porque né, ela vive uma vida de fugitiva. Obviamente a Kate e o Kentaro não gostam nada disso, principalmente da Kate, que fica numa de tipo... Mas por hora todos terão que caminhar juntos até algum ponto de civilização. Voltando pro núcleo dos anos 50, Keiko, Lee e Bill vão até a sua base e ficam questionando que eles têm que revelar ao mundo e pro general que Godzilla ainda tá vivo, porém ao entrar na sala eles se deparam com esse carinha aí que
fala pra eles que por conta do Lee ter abandonado ali a reunião e ter mostrado um comportamento meio nada a ver, ele deixou então, o general, né, deixou então que o exército assumisse as operações da Monarch. E sim, tudo isso porque o Lee é um baita de um gado. Enfim, pessoal, esse foi um episódio muito legal, na minha opinião. Progrediu bastante na história, desenvolveu bem os personagens, teve belíssimas cenas com o Godzilla, né? O núcleo dos anos 50 voltou, que é um ponto extremamente positivo, porque, cara, esses personagens são muito bem carismáticos, as atuações, tudo é muito bem feito. Até a reconstrução da época e de alguns debates da época são muito bem feitos. O Lee, na minha opinião, é o melhor personagem dessa série e eu cravo isso aqui. Eu sei que eu não terminei a série ainda, mas eu acho que eu já posso cravar que ele é o melhor personagem da série, na minha opinião, e talvez o meu personagem favorito do Monsterverse. E, cara, pô, muito foda. Godzilla sendo areia e tudo mais. Aparentemente, ele foi despertado pelo Hiroshi. Não acidentalmente, porque o Hiroshi realmente quis despertar o Godzilla. Ele sabe o que ele está fazendo, né? E provavelmente ele concorda com a filosofia do Lee e do Serizawa, né? De que o Godzilla tá ali para proteger eles. Então ele despertou o Godzilla para talvez resolver a treta que vai dar, que provavelmente pode ser um despertar aí de alguns titãs, de algumas criaturas que estão despertando, né? Por exemplo, o Frostvark, né? É muito possível que agora a série tá encaminhando então para um possível final. Eu sei que ainda faltam uns 4 episódios, mas realmente, cara, eu acho que a conclusão vai ser o Godzilla enfrentando as criaturas que talvez estão surgindo da Terra Oca, né? E a gente vai ter sim o confronto entre o Godzilla e o Ion Dragon adulto. Queria fazer um comunicado extremamente triste, que me deixou um pouco triste esse dia, foi que nosso querido Kenpachiro Satsuma morreu. Ele foi o ator que vestiu o traje do Godzilla da era Heisei, também vestiu o traje do Hedorah e tudo mais. Ele morreu aí de pneumonia e, cara, realmente muito triste. Ele era um grande ator e, infelizmente, a gente perdeu aí um grande amigo e eu fiquei muito triste, cara, realmente. Mas fiz esse vídeo, mesmo assim, mesmo no calor, um pouco melancólico, mas tentei me dar uma esforçada aí pra fazer um vídeo legal. E é isso, pessoal, essa foi a minha crítica, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe hashtag episódio 6 e deixe sua crítica. Que a força seja com você sempre, tchau.